que no nosso último encontro nós falamos sobre progressão aritmética. Falamos de PA e agora vamos falar de PG. Para a gente falar sobre progressão geométrica, a melhor coisa é pegar um exemplo de uma sequência que é a seguinte. Imagina lá, 2, 6, 18, 54, 162, etc. Repare uma coisa, se você tentar achar uma diferença que resolva o problema, por exemplo, se você fizer o segundo termo menos o primeiro, 6 menos 2, você vai ter 4. Mas se você fizer o terceiro termo menos o segundo, o terceiro termo é 18 e o segundo é 6. 18 menos 6 dá 12. Então não existe, nesse caso, através de uma subtração, um número que seja constante. Então nós não temos uma progressão aritmética. Agora vamos pensar diferente. Pega o segundo termo e divida pelo primeiro. 6 dividido por 2, 3. Agora pega o terceiro termo e divida pelo segundo. 18 dividido por 6, 3. Se você pegar um termo e dividir pelo anterior, você vai ter um resultado constante que é 3. Nesse caso, então, nós temos uma sequência que é uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica, então? É uma sequência onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante chamada de razão. Legal? Lembre que na PA, a razão é representada pela letra R, enquanto que na PG, nós costumamos representar pela letra Q. Q em homenagem à palavra quociente, que é o resultado de uma divisão. Ok, gente? Essa sequência que eu mostrei para você, 2, 6, 18, etc., é uma PG crescente. Mas a gente pode pensar diferente. Pense, 12, 6, e agora? 3, e agora? 3 sobre 2, 3 sobre 4, etc. É uma PG decrescente. Para você encontrar a razão, você divide um termo pelo anterior. Se você dividir 6 por 12, simplificando, você vai ter meio. Então você tem aí uma PG decrescente, cuja razão vale meio. Certo, gente? Vamos tentar bolar uma fórmula para a gente conseguir achar um termo qualquer da PG? Vamos lá? Só não esqueça que tudo aquilo que foi dito em PA está valendo. O primeiro termo é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, e assim por diante. O último termo é o AN, também você pode dizer que é um termo genérico, um termo qualquer. N é o número de termos, ok? E Q, a letra Q, é a razão. Pense assim, o que é o segundo termo? O que é o A2? É o A1 vezes a razão, certo? O que é o A3? É o A1 vezes a razão ao quadrado. O que é o A4? É o A1 vezes a razão ao cubo. Se você prolongar, estender esse raciocínio, você vai chegar numa formulazinha que é a seguinte. AN igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. AN igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa fórmula é chamada de fórmula do termo geral da PG. Ok, gente? Nós vamos mostrar como é que a gente pode trabalhar com essa fórmula usando alguns exemplos, usando alguns exercícios. Tá certo? Mais uma vez, assim como eu fiz em PA, eu vou fazer uma ligação dessa fórmula com o termo interpolação. Interpolação? Para você que não viu ou esqueceu, interpolar é o mesmo que inserir, é o mesmo que intercalar, é o mesmo que introduzir. Para isso, pessoal, acompanhe este exercício. Interpolando-se 3 meios geométricos entre 162 e 2, obtém-se uma PG cujo terceiro termo é... Então observe aqui, gente. 162 é o primeiro termo, 2 é o último termo. Você vai colocar 3 meios geométricos. Meios geométricos? Os números que você coloca entre os dois da ponta, os dois extremos, são chamados de meios. No caso de uma progressão geométrica, meios geométricos. Agora, se você tem 2 na ponta e 3 no meio, você tem ao todo quantos? 2 com 3, 5 termos. Então você pode dizer o seguinte, usando a fórmula geral. A5, que é o último, é igual ao A1 vezes Q elevado a 4. Veja, esse 4 com esse 1 do A1 somam 5, que é o índice do A5. Repetindo, A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 4. Ok? Substituindo, você vai utilizar o seguinte raciocínio, o seguinte cálculo. 162 é o primeiro e 2 é o último. Então, A5 vale 2. A1 vale 162. Vezes a razão, que eu não sei ainda, elevado a 4. Se você simplificar o 2 e o 162, você vai ter 1
dividido por 81. Você vai ficar com Q elevado a 4 igual a 1 sobre 81. Você tem que tirar a raiz quarta disso. Lembre-se, quando for uma raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, uma raiz cujo expoente é par, você tem que colocar um mais ou menos aí na frente, né, gente? Então, Q a quarta igual a 1 sobre 81, Q igual a mais ou menos 1 sobre 3. Ok? Veja, nós temos duas opções, então. Ou trabalhar com a razão positiva ou com a razão negativa. Como eu quero o terceiro termo, o que eu falo do terceiro? Escreva lá. A3 igual ao A1 vezes a razão elevado ao quadrado, vezes Q ao quadrado. A3 igual a 1 vezes Q ao quadrado. Substitua. O A3 eu quero igual o A1 que vale 162. Confere? Vezes a razão que você achou, 1/3. Professor, qual eu uso? Eu uso mais 1/3 ou menos 1/3? Não, pode usar os dois. Mas ao mesmo tempo pode, fique à vontade. Então fica mais ou menos 1/3, tem um parênteses, elevado ao quadrado. Agora eu pergunto, o que é que acontece quando você eleva um número ao quadrado? Eu me refiro ao sinal da resposta. Sempre que você eleva um número ao quadrado, o sinal da resposta fica positivo. Então elevar mais 1/3 ou menos 1/3 ao quadrado, de qualquer maneira vai dar mais 1/9. Então, repetindo, A3 igual a quem? Ao A1 vezes Q elevado ao quadrado. O que deu isso? A3 igual 162 vezes 1/9. Legal, gente? Se vocês efetuarem essas continhas, 162 vezes 1/9 é o mesmo que 162 dividido por 9, você vai achar 18. Então, o terceiro termo dessa progressão geométrica vale 18. Ok, gente? Professor, eu fiquei na dúvida em relação a uma coisa. Essa história de mais ou menos. É que a PG, ela pode ser uma PG alternante. Alternante é quando os sinais variam. Por exemplo, você pode pegar uma PG 2, 4, 8, 16, 32, ou 2, menos 4, 8, menos 16, 32 e assim por diante. Se a razão for negativa, aí você vai ter a PG alternante. Bom, gente, assim como nós vimos lá na progressão aritmética que existe um artifício, quando você tem uma PA de 3 termos desconhecidos, aqui na PG também existe. Pense no seguinte artifício, na seguinte situação. 3 termos. O termo do meio, você vai dizer que é o A2? Até poderia, mas é facilitar, né? Vamos lá, o termo do meio é x. Tá? O anterior é x dividido pela razão. X dividido por Q. Q é a razão. E o posterior é x vezes Q. Como é que é, professor? O termo do meio é x, o anterior é x dividido por Q e o posterior é x vezes Q. Eu utilizo esse artifício, que nada mais é do que uma maneira para facilitar os cálculos, quando você tem uma progressão geométrica com 3 termos desconhecidos. Eu falei de triângulo lá misturando com PA. Como é muito comum misturar geometria com progressões, eu vou fazer mais uma mistura também com triângulo. Vamos dar uma olhada? Imagine a seguinte situação. Você tem um triângulo onde os ângulos internos formam uma PG de razão 2. Então como é que eu posso escrever esses ângulos? Veja. X é um deles. Outro, x dividido por 2, dividido pela razão. E o outro, x vezes a razão, que você pode escrever 2x. Correto? Então como é que ficam os ângulos? X sobre 2, x e 2x. Você lembra que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, não lembra? Teorema angular de Thales. Então faça isso. Anote aí. X dividido por 2 mais x mais 2x igual a 180. Tudo bem? Professor, tem que tirar o mínimo múltiplo comum? Tem. Você tira o mínimo múltiplo comum. Observe os cálculos. Bom, como é que isso vai ficar? Você vai ficar com a seguinte situação. X mais 2x mais 4x, tudo isso dividido por 2. Igual, do outro lado, 360 dividido por 2. Veja que você tirou o mínimo. Você elimina os denominadores, corta o 2 de baixo de um lado com o do outro, e fica com x mais 2x mais 4x igual a 360. Quanto dá isso? 7x igual a 360. E se você passar dividindo esse 7, você vai descobrir que o x vale 51,4. Este é um dos ângulos. Como o outro é o dobro e outro é metade, a razão é 2, né, gente? Então, se um é 51,4, outro, o anterior, digamos, é 25,7, é só dividir por 2. E o último, o grande, 102,8.
Esses são os três ângulos do triângulo. 25,7, 51,4, 102,8. Só por curiosidade, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Você vai falar, ai meu Deus, que dor no ouvido. Obtusângulo quer dizer que um dos ângulos desse triângulo é maior do que 90, ou melhor, está entre 90 e 180 graus. Uma das grandes utilidades que você tem dentro de uma PG é quando você tem uma propriedade que fala dos termos equidistante dos extremos. Equi igual, distantes, distância. Imagine aí a seguinte PG. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Quantos termos tem essa PG, gente? Conte aí. São 7 termos, não são? Bom, se ela tem número ímpar de termos, significa que ela tem um termo no meio. Então eu vou falar de duas propriedades numa só. Multiplique os dois da ponta. Quanto é que dá 1 vezes 64? 64. Agora multiplica 2 vezes 32. 64. 4 vezes 16. 64. Então, o produto dos termos equidistante dos extremos é igual ao produto dos extremos. E quando a PG tem número ímpar de termos, que é o caso, quem é o termo do meio? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 8, não é? Quanto é que dá 8 ao quadrado? 64. Você falou, nossa, professor. Gente, isso chama média geométrica. Assim como numa PA vale uma média aritmética, na PG vale a média geométrica. Ou seja, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Ok? Essas duas propriedades são bastante úteis para uma série de situações. Correto? Lembre bem delas porque com certeza você vai utilizar aí no seu vestibular. Bom, além disso, a gente tem um dos assuntos mais importantes de PG, que é a soma dos termos de uma PG. Esse assunto cai muito em concursos vestibulares. Vou mostrar para você quais são as variáveis desse assunto? Vamos lá? Bom, primeiro que você pode ter uma PG finita ou infinita. Vamos começar com a PG finita. Para você encontrar a soma dos termos de uma PG finita, quer dizer que tem uma quantidade limitada de termos, você tem duas opções. Ou você usa a fórmula Sn, que significa a soma dos termos, é igual. Veja aí. A n vezes q menos a1, tudo isso dividido por q menos 1. Essa é uma possibilidade. Quer outra? Imagine a seguinte. Sn é igual a 1 vezes, abre parênteses, q elevado a n menos 1, fecha parênteses, dividido por q menos 1. Essas duas fórmulas servem para a mesma coisa, achar a soma dos termos de uma PG finita. Qual é a vantagem da segunda fórmula que eu falei em relação à primeira? É que a segunda depende do A1 apenas, e a anterior depende do A1 e do AN. Claro, depende de outras coisas, da razão, etc. Mas, comparativamente, a segunda depende do A1 e a anterior depende do AN e do A1. Tá certo, gente? É claro que eu posso dar muitos exemplos, mas talvez um exemplo que é bem elucidativo é uma história ou uma lenda que aconteceu, segundo conta a lenda, na Pérsia. Ok? Para isso eu vou resolver um exercício com vocês. Me acompanhe. Quando o rei da Pérsia pergunta qual a recompensa que desejava, o inventor do jogo de xadrez pediu 1 grão de trigo para o primeiro quadrado do tabuleiro, 2 para o segundo, 4 para o terceiro, 8 para o quarto, e assim por diante, dobrando a quantidade para cada quadrado subsequente. E pergunto, quantos grãos de trigo você vai ter ao total nesse tabuleiro? Para você que não sabe jogar xadrez, o tabuleiro de xadrez é o mesmo que o tabuleiro de damas. Ele tem 8 linhas por 8 colunas. 8 vezes 8, 64. Então são 64 quadradinhos que tem esse tabuleiro. Quando o inventor do jogo de xadrez fez o pedido para o rei da Pérsia, o rei começou a rir e falou, nossa, que pedido humilde. Eu imaginando que ele ia pedir ouro, ia pedir terras, riquezas, e ele me pede só isso. Bom, o que o rei não sabia é a quantidade de grãos de trigo que dá este cálculo. Vou te mostrar como é que faz o cálculo, vamos lá? Me acompanha. Veja, você conhece o primeiro termo dessa progressão. Você vai falar, mas que progressão é essa? Não é uma PG, gente? Pensa, 1 grão, 2, 4, 8, 16, 32, 64, isso é uma PG. Qual é a razão dessa PG? Divida um termo pelo anterior. A razão é 2. Está dobrando termo a termo. Quantos termos ela tem ao todo?
64, que é o número de quadradinhos do tabuleiro, não é verdade? Então você já tem todos os dados para usar a fórmula. Vamos a ela? Vamos lembrar da fórmula? Vamos lá? Sn igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1, dentro do parênteses, dividido por Q menos 1. Substitua. Vamos lá. A soma dos 64 é igual ao primeiro, que é 1, vezes, parênteses, razão, que é 2 elevado a 64, que é o número de termos, menos 1. Fecha parênteses. Embaixo, 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 embaixo dá 1. Dividir por 1, nesse caso, não vai fazer diferença no resultado, certo? Em relação ao numerador. Qual o resultado final disso? 2 elevado a 64 menos 1. Gente, essa é a quantidade de grãos de trigo que pediu o inventor do jogo de xadrez. Como as pessoas em geral não têm muito contato com potências, esse número 2 elevado a 64 menos 1, gente, é um número muito grande. Você sabe o que dá isso de trigo? Dá para fazer o seguinte, dá para você cobrir o planeta Terra todo com uma camada de aproximadamente 2 centímetros de trigo. Você vai falar, você está falando sério, Domingos? Tô. Sabe o que mais? Se você construísse um celeiro, sabe qual seria o tamanho do celeiro? Mais ou menos assim. Ele teria que ter 10 metros de largura, 4 metros de altura, e sabe qual o comprimento? 300 milhões de quilômetros. Você vai falar, professor, não faço ideia do que seja isso. É o dobro da distância da Terra ao Sol, mais ou menos. Você fala, nossa, mas, professor, não... é isso mesmo? É isso mesmo. Essa quantidade de 2 elevado a 64 menos 1, gente, expressa um número muito grande. Para saber quantos algarismos tem esse número, até com logaritmos a gente pode ver isso mais para frente. Certo? Esta é uma soma de PG finita. Agora eu vou te mostrar uma soma de PG infinita. Professor, mas como é que eu posso somar alguma coisa que é infinito? Bom, vamos por partes. Primeiro, se fosse uma soma crescente e infinita, o resultado daria um número infinito. Então não tem sentido. Vamos nos concentrar numa situação, por exemplo, de uma soma infinita e decrescente. Pense o seguinte, você tem lá uma PG 16, 8, 4, 2, 1 e assim vai. Você vê que ela é uma PG decrescente, certo? Nesse caso, pessoal, a gente pode fazer uma soma. Mas, professor, como é que eu posso fazer uma soma se eu não conheço o número de termos dela? Na verdade, pessoal, a gente vai fazer um limite de soma. Digamos assim, é um máximo valor que essa soma pode ter. Pense dessa forma. Para isso, pessoal, vocês podem pensar nessa PG mesmo que eu disse, 16 mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, certo? E etc., mais meio. Sabe o que acontece? Os números eles vão diminuindo a partir de uma certa altura, tanto que eles pouco vão fazer diferença nessa soma. É como se a gente pensasse assim. Na verdade, não é exatamente isso, mas para efeito de raciocínio mais simples, a gente pode pensar dessa forma. Por isso que a gente pode chamar de soma infinita ou limite da soma. Para isso, eu vou te dar um exemplo. Vamos fazer mais um exercício? Vamos lá. Uma forte chuva começa a cair numa casa, formando uma goteira no teto de uma de suas salas. Uma primeira gota cai e 30 segundos depois cai uma segunda gota. A chuva se intensifica de tal forma que uma terceira gota cai 15 segundos após a queda da segunda. Assim, o intervalo de tempo entre as quedas de 2 gotas consecutivas reduz-se à metade na medida em que a chuva piora. Se a situação assim se mantiver, em quanto tempo aproximadamente, desde a queda da primeira gota, a goteira se transformará em um fio contínuo de água? Bom, gente, em primeiro lugar, nós precisamos ver qual é a fórmula da soma de uma PG infinita, ou do limite da soma. Veja aí. A soma, que eu vou chamar de S, é igual ao A1 dividido por 1 menos Q. A1 dividido por 1 menos a razão. Com relação aos dados do problema agora. Caiu uma primeira gota, não caiu? 30 segundos depois caiu uma segunda. 15 segundos depois, uma terceira. Depois, 7,5 segundos, uma outra gota. Repare como os tempos estão se reduzindo à metade. 30, 15, 7,5 e assim por diante. O que nós temos? Temos uma PG decrescente, onde o primeiro termo é 30 e a razão vale quanto? Quanto é que é 15 dividido por 30? Meio. Se nós substituirmos esses valores na fórmula, nós vamos encontrar o resultado. Vamos fazer isso? Vamos lá? Então é o seguinte, a soma vai ser igual ao A1. Quanto vale o A1, gente?
30. Dividido por 1 menos a razão, que vale meio. 1 menos meio, você pode tirar o mínimo, dá meio. Tira o mínimo múltiplo comum ali, vai ficar meio. Então vai ficar 30 dividido por meio. Aí você repete o 30, multiplica pelo inverso, né, do 1 sobre 2, que vai dar meio, 30 vezes 2 sobre 1. Resposta, gente, essa soma vai dar 60. Então, 60 segundos depois que caiu a primeira gota, as gotas todas vão se transformar num filete de água. Legal? Veja só, 60 segundos depois, 1 minuto depois apenas. Ok, gente? Bom, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, a paciência aí com a matemática, e nós nos encontraremos em breve para falar sobre funções.